Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Oráculos. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: qual o meu aprendizado nesta relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Onakita, e a opção número 2, a Kakoshinita. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações aí para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir qual o nosso aprendizado nesta relação. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, para quem se conectou com a Kakoshinita não, a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a primeira opção, a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita, vamos ver? Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita, vamos lá? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. A força, gente, é uma carta que pede muito pra gente a necessidade de controlarmos o que a gente sente pela razão, né? Tentarmos sermos mais racionais diante da situação e não tão emotivos diante dela. Então a força sempre fala de um sentimento forte, de um sentimento real, de um sentimento verdadeiro, mas que a gente sempre tenta racionalmente manter escondido, guardado, sob o nosso controle. Então a força, vindo como energia principal, ela pede para a gente tentar manter as nossas emoções também sob o nosso controle. Não se deixar levar também somente pelas emoções. Tentar usar a razão também como uma forma de conduzir a situação, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita, vamos ver? Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Onakita, cortando em 3, deck do meio, nós temos Cavaleiro de Ouros, 2 de Copas, Julgamento, 7 de Copas, Mago, 10 de Espadas e a carta do corte é um Pajem de Espadas. O que o jogo nos pede aqui? A gente precisa aprender a controlar os nossos sentimentos, que é um sentimento muito forte aqui. Para muitos aqui se trata assim de um amor de vidas passadas, 2 de copas com julgamento. Mas a gente tem que aprender a controlar a nossa impulsividade muitas vezes. Nós temos que tentar sermos mais racionais, mais práticos, mais objetivos diante da situação. A gente abre com a força é uma carta que pede racionalidade, né? As coisas aqui, pelo jeito, elas caminham muito devagar. As coisas, pelo jeito aqui, elas se desenrolam muito lentamente. A gente abre, com um Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, ele nos traz sim uma estabilidade, nos traz sim uma solidez, porém ele é lento, ele é devagar, ele dá um passo por vez, ele não corre, né? O cavalo, geralmente, é representado... Desculpa, gente, pegou minha garganta. Esse é o último vídeo que eu tô gravando e eu já gravei 6 vídeos em seguida. A voz tá indo embora.
Então o Cavaleiro de Ouros é aquele que traz a estabilidade, traz a solidez, mas ele traz essa estabilidade, essa solidez devagar. Ele não corre, né? Geralmente o Cavaleiro de Ouros ele é representado por um cavalo que está parado. Em alguns decks o cavaleiro não está nem montado no animal. Então as coisas aqui provavelmente andam muito devagar, é um desenrolar muito lento, mas aqui existe muito sentimento. Aqui existe muita emoção, 2 de copas, um encontro de almas, 2 corações batendo como se fossem um, né? Então a gente percebe que existe uma forte conexão, que existe um sentimento muito forte e que existe uma ligação que é de outros tempos, de outras vidas. O 2 de copas com o julgamento, né? 2 cartas que nos falam de relacionamento de vidas passadas, de relacionamentos de outros tempos. Quem está separado, existe grandes chances de uma recolocação aqui, de uma renovação, de uma reconciliação desta relação. Porque o julgamento nos fala muito de reconciliação, né? A carta que mais nos fala de reconciliação. Só que aqui, gente, existe sentimento, mas existe também muito um não saber o que fazer com o que sente, né? A gente vem com o 7 de copas. O 7 de copas é a carta do e se. E se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Então a gente percebe que existe aqui muito o não saber ao certo como conduzir, como fazer, como levar essa história adiante. Só que tudo está nas mãos de vocês também para fazer as coisas acontecerem. A gente tem que pensar sempre de uma forma mais positiva, de uma forma mais favorável. A gente tem um mago aqui no jogo, e o mago é uma carta de manifestação, né? Só que o mago fala que tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido. Então, para a gente obter também coisas positivas, a gente tem que pensar no positivo. Não adianta. Oi, gente, voltando, estava passando o carro do gás. Então, não adianta a gente querer que as coisas aconteçam maravilhosamente bem se a gente também pensa e plasma o negativo. Então, tem que tomar muito cuidado com a forma também com que vocês estão pensando. A gente tem que pensar sempre de uma forma mais positiva na nossa vida, em todas as áreas. Não é só na parte afetiva, não. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O nosso poder de cocriação com o universo é muito grande. Então a gente tem que começar a pensar nas coisas com mais positividade. A gente tem que plasmar as coisas de uma forma mais positiva para que o universo possa também nos atender, né? Que o universo possa também jogar coisas boas na vida da gente. Então é muito importante a gente pensar positivamente para que o positivo venha para o nosso caminho, que o positivo venha para a nossa vida. Muitos aqui estão afastados, muitos aqui terminou essa relação, né? 10 de espadas, a dor do fim. O 10 de espadas é uma carta que fala muito de dor, muito de sofrimento da gente diante da situação. Mas os que estão aqui afastados, a chance de uma retomada é muito grande. A chance de uma retomada é muito forte aqui, porque o julgamento está no jogo, né? A carta que mais nos fala de reconciliação. Só que é muito importante vocês agirem racionalmente falando. A nossa carta do corte é a carta do pajem de espadas, e o pajem de espadas ele é racional. Vocês provavelmente lidam com uma pessoa que é mais imatura, e uma pessoa também que procura ser muito prática, muito objetiva, muito racional. Então vocês também precisam usar a racionalidade como o caminho a se levar essa relação. Procurem ser ali mais mentais também, procurem manter um pouco as emoções controladas e procurem pensar diante dessa situação de uma forma mais objetiva, mais prática, mais realista, mais pé no chão, né? Então, tentem ser mais racionais. O que vocês precisam aprender aqui nessa relação, que a gente não pode se deixar levar só pelo coração. A gente tem que usar a razão também para lidar com situações, para fazer as coisas poderem fluir, para fazer as coisas poderem acontecer. E lembrando que o nosso poder de cocriação é muito grande com o universo. Então a gente precisa sim pensar positivamente para que o positivo possa acontecer na nossa vida. Vamos ver o conselho do oráculo que ele nos fala aqui. Qual o aprendizado nesta relação para quem se conectou com a Unakita? Qual o meu aprendizado nesta relação para quem se conectou com a Unakita? Nós temos eu escolho abertura. Minha escolha inconsciente agora é manter uma atitude aberta e sem pré-julgamento.
de forma que novas ideias e novas formas de ver a situação consultada possam estar disponíveis. Ou seja, é muito importante que a gente pense o positivo para que o positivo venha para a nossa vida. Não adianta a gente ficar batendo sempre na mesma tecla, porque a gente não vai sair daquilo. Então é muito importante a gente plasmar o melhor para que o melhor possa acontecer. Então, racionalmente, a gente tem que lidar com a situação de uma forma diferente. Se a gente sempre foi muito emocional, vamos tentar ser mais pé no chão. Vamos tentar racionalizar melhor a situação, ver a situação por um ângulo mais racional e não só o emocional. Então, o que o oráculo também nos pede é isso, né? Novas formas, novas ideias de ver as coisas e a situação. Então, procurem ser mais práticos, mais racionais, mais objetivos diante da situação, que a tendência é que as coisas caminhem de uma forma menos difícil, menos complicada aqui para vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Cacochinita. Vamos ver? Saia o Nakita, entra a Cacochinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Mago. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. Tudo aquilo que a gente plasma, a gente pede para o universo. Então é muito importante aqui vocês terem muito cuidado com os pensamentos de vocês. O mago é uma carta de ação, é uma carta de movimento. As coisas aqui podem andar, as coisas aqui podem acontecer. Mas vocês têm nas mãos de vocês todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem. Então é muito parecido com a mensagem da leitura passada. A gente precisa plasmar para o universo, gente, aquilo que a gente quer que aconteça. A gente precisa lidar com as situações de uma forma muitas vezes mais racionais e não só na emoção. E plasme para o universo aquilo que a gente quer. Não adianta a gente ficar ali, ó vida, ó dor, ó azar, porque vai ser só a vida, ó dor, ó azar que vai aparecer para vocês. Então tentem olhar a situação positivamente, tentem plasmar o positivo para a vida de vocês. Porque os nossos pensamentos têm muita força, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente está pedindo para o universo. Então, orai e vigiai, cuide aí dos pensamentos de vocês, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Vamos ver? Cavaleiro de Espadas. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Cacochinita. Cortando em 3, deck do meio, veio o Cavaleiro de Espadas, 10 de ouros, Torre, Rainha de ouros, 3 de ouros, Enamorados. E a carta do corte é um As de ouros. Gente, o aprendizado nosso aqui é o seguinte: a gente precisa tentar lidar com a situação também com racionalidade. E não sermos só emocionais, né? O Cavaleiro de Espadas pede a racionalidade diante da situação. Nenhuma estabilidade, nenhuma solidez acontece do dia para a noite.
eu venho aqui com um 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta que fala das coisas podendo se estruturar, das coisas podendo acontecer, das coisas podendo se fazer, inclusive vocês vindo como uma rainha de ouros, ou seja, conseguindo a estabilidade tão sonhada, a estabilidade tão desejada. Só que isso exige trabalho, isso exige dedicação, isso exige fazer ali, construir um alicerce para que essa torre não venha a ruir, para que essa torre não venha a cair. Porque a torre fala que ela vai cair dependendo de onde ela foi construída. Quando a gente constrói uma situação em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base verdadeira, a gente tem condições de colocar essa estrutura em pé. Quando a gente constrói, faz a nossa construção em cima da areia, a tendência é que ela venha abaixo, que ela caia, que ela desmonte. Só que isso os dois têm que conduzir, os dois têm que trabalhar. Olha aqui o 3 de ouros. O 3 de ouros é um trabalho em equipe para a gente conseguir que a coisa se faça. Um relacionamento não é feito com uma pessoa, são duas pessoas. Então a gente tem que aprender que os dois têm que trabalhar. Os dois têm que se dedicar. A carta seguinte é dos enamorados, olha aqui. Os dois têm que investir nessa situação para que vocês possam efetivamente ter um começo estruturado, um começo sério, um começo que vai ali dar uma base para que essa torre possa ser construída sem que ela venha correr o risco de cair. Então não adianta vocês quererem fazer tudo sozinhas. Não adianta vocês quererem construir essa torre só vocês. É um trabalho que existe parceria, que existe aí cumplicidade dos dois. Ou seja, a necessidade de se construir essa situação em cima de um terreno firme, baseado no amor, no respeito, na verdade, na cumplicidade entre vocês. Uma andorinha só não faz verão, não é isso que fala o ditado. Não adianta vocês investirem sozinha numa relação se o outro está acomodado diante dela. Então tem horas que a gente tem que tirar também um pouco o pé do acelerador e dar a oportunidade para que a outra pessoa também trabalhe, que a outra pessoa também demonstre. Vocês não podem levar a relação sozinha. Então o aprendizado aqui para vocês nessa relação é o seguinte: a estabilidade e a solidez pode acontecer? Pode, desde que os dois trabalhem. Não adianta você sozinha querer fazer a coisa acontecer. Aqui existe grandes chances de vocês estruturarem, reconstruírem essa torre ou construírem essa torre trazendo uma estabilidade, uma solidez para vocês. Mas vocês precisam plasmar positivamente, né? Ou seja, pensar positivamente a respeito da situação e lidar também com ela de uma forma mais racional. Não deixar só que as emoções falam, que só as emoções dominem a situação. A gente também tem que ser prático, também tem que ser objetivo diante de tudo que a gente está passando para que as coisas possam efetivamente acontecer de uma forma positiva, de uma forma favorável e estruturada na vida da gente. Então aqui a necessidade de se trabalhar em equipe para que as coisas possam acontecer, possam fluir, possam fazer. Não adianta vocês estruturarem uma relação sozinho. Tá? A gente não constrói uma relação com um só trabalhando. Então vocês têm que pensar mais positivamente falando, agir também positivamente falando, mas deixar espaço também para que o outro também possa fazer, também possa acontecer. Tá? Vamos ver o que o oráculo nos fala. Qual o aprendizado nesta relação? Qual o meu aprendizado nesta relação, né? Para quem se conectou com a Kakoshinita. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a Kakoshinita. Mostra pra gente. Embaralhado, cortando em três não. O oráculo veio, eu escolho leveza. Minha escolha de crescimento agora é olhar a situação com leveza e trazer leveza às minhas interações com os outros e comigo mesmo. Escolho não carregar pesos desnecessários e sigo meu caminho muito mais leve. Tentem trazer leveza, tentem trazer uma fluidez maior para a situação, pensando sempre positivamente, plasmando sempre o positivo, mas leveza é a palavra-chave aqui. Não adianta vocês quererem que as coisas se façam da forma e do jeito que vocês querem. Foi o que eu falei, uma relação precisa dos dois trabalhar, os dois investir, os dois fazer com que essa história possa
efetivamente se fazer e efetivamente se concretizar. Então a gente tem que dar espaço, sim, se tornar mais leve para dar espaço para que o outro também carregue um pouco de peso e não só vocês carregarem a situação nas costas. Aqui existe grandes chances de uma estabilidade. Olha aqui, as de ouros e 10 de ouros. Ou seja, tem grandes, e vocês vêm como uma rainha de ouros. Talvez vocês estejam querendo uma estabilidade muito rápida, só que vocês ainda não criaram uma base, uma estrutura para a situação. Então solte, deixe acontecer, deixe fluir. Não tentem ter o controle absoluto de todas as coisas. A gente tem que deixar que o outro também faça parte dele, tá bom? Sejam mais racionais diante dessa situação. Tentem ser mais práticas também e objetivas diante dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.